Boa tarde, meu amado Brasil. Hoje celebramos um dia mais de vida, um dia mais em vitória, por a graça do Espírito Santo. Hoje estamos a produzir o programa 58 do amor sobrenatural de Deus. E hoje é um programa muito importante e muito, como digo-lhe, muito abençoado, muito abençoado. Porque o Espírito Santo hoje fala a restauração de nossa vida com seu amor. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo fala hoje sobre nossa criação. O Espírito Santo hoje verdadeiramente nos fala de uma maneira somente sobrenatural. E hoje eu recebi o título porque Deus provê quais são os temas, Espírito Santo, que Ele quer tratar. Eu não preparo nada, eu só falo como servo inútil do que o Espírito de Deus está a falar. Mas antes de começar, eu quero recordar-lhes que marquem o sininho da campainha preta em vocês e que comecem a interactuar conosco. Deus está a falar. E isto é muito importante em Brasil, porque Deus, desde o primeiro dia, por muitas razões, ha posto meu coração no Brasil. Eu tenho o Brasil no coração e neste processo de restauração de minha vida em Deus. Brasil não ha deixado de ser parte de minha vida. Porque há necessidade em Brasil. E a necessidade mais grande em Brasil é que o povo de Deus, a criação de Deus em Brasil, conheça verdadeiramente. E Deus falava ontem como reconciliar-te com... E Deus hoje fala uma palavra dentro deste título que Deus dá na restauração com meu amor. A descrição, imagem e semelhança. Que significa? E vamos a falar logo. Eu recordo-lhes que nós gravamos todos os dias em 3 idiomas. Em português, para os países de fala portuguesa, espanhol para os países de fala espanhola, e inglês para os países de fala inglesa. E para os países que se podem interconectar com nós a nível mundial pelo inglês. Estamos já esperando o movimentar do Senhor para trabalhar em Polônia, em Ucrânia, em Rússia e na Hungria. Estamos vendo o que está a passar no mundo. Estamos vendo o que passou antes de ontem em Marrocos. E eu lembro-me que quando eu esteve em Marrocos,
eu estava saindo com uma cadeia que tinha a cruz de Cristo. E eles mandaram tirar tudo isso antes de eu sair. Porque eu parei em Marrocos e mandaram tirar-me tudo isso. Agora é que me lembro disso. E ontem passou outra desgraça em Líbia, pior que Marrocos. E assim vai suceder porque Deus está-me a falar de 3/4 partes da humanidade vão a ser destruídas. Por quê? Porque o mundo não vai se burlar de Deus, baixo nenhum conceito. E agora vamos entender por que não se vai burlar de Deus. E quando eu recebi o título, Eu te restauro com meu amor, o Espírito Santo fez encapié, e vou cambiar o título, porque isto é o que sente o Espírito Santo, me faz sentir o Espírito Santo. Redirigir este tema, que tem que ver com a restauração de Deus, claro que sim. Mas Deus, Espírito Santo, quer que eu enfatize. O que significa? Sua imagem é semelhança. Quando você é revelado pelo Espírito Santo, pelo mesmo Deus, as coisas cambiam, meu amigo. Quando é Deus que te disse, vem cá, eu vou te convencer, mas te vou a dar as provas, primeiro de meu amor, no mistério do sacrifício, segundo, minha misericórdia, e terceiro, minha justiça. E vou te convencer espiritualmente, não carnalmente, porque eu não sou carne. Eu sou Deus, o Deus inimaginável para o ser humano, o Deus indescritível para o ser humano, para a criação, o Deus impossível de ser estabelecido, criado, interpretado, imaginado. Isso não é Deus. E é precisamente aqui que Deus disse-nos hoje, por que vocês foram criados baixo minha imagem e semelhança? Por quê? Eu vou ensinar, eu vou te convencer qual é minha semelhança. Quando Deus abre-se espiritualmente e deposita em você a essência de Deus, é convencido, você arrepende-se por a graça de Deus, de verdade, sobrenaturalmente, você é perdoado, porque você arrepende-se de coração e de verdade. E Deus mostra-lhe o sacrifício e o mistério do sacrifício da salvação através de seu Filho. Você aceita a Jesus como seu único Salvador, a rocha de sua fé. E você é revelado espiritualmente o mistério da redenção, da propiciação, no mistério da salvação. E você começa a ver o que é em você a semelhança de Deus, semelhança de Deus.
você começa a entender por que você foi feito baixo a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Não foi um azar. Deus começa a ensinar-lhe, mostrando-lhe a essência do que é você. A essência da perfeição que Deus criou em você para reagir na restauração e os cambios que você vai ter e que Deus vai fazer em você, baixo o entendimento e a revelação espiritual da imagem e semelhança de Deus. E quando Deus abre em você a realidade no espírito de que significa a imagem e semelhança de Deus em você, quando você é aberto no espírito e dividido da carne, você é impactado, é ungido com o amor de Deus. Deus garantiza-se de que você tenha sua presença, sua imagem e sua semelhança em você. Quando você descobre a semelhança de Deus, para entender por que você tem que levar uma vida semelhante a Deus, você entende primeiro a imagem de Deus. Quem é Deus? E entende-lo no momento que Deus, no processo de rendição, de arrependimento sobrenatural, você recebe a Deus. Você aceita a seu Filho como seu Salvador, seu coração é entregado a Cristo, você entrega o que era como homem e como mulher. E desde esse momento em adiante, você, em esse novo pacto, no novo acordo, pelo convencimento de Deus, você entrega sua vida a Deus. Não há mais livre albedrío. Não mais. Porque você passa a ser parte da criação de Deus como filho de Deus. Não como criação. Já você começa a entender o que significa a semelhança de Deus em você. Quando Deus revela a sua imagem, Deus revela-lhe a você quem Ele é no amor, na misericórdia e na justiça. Quando você recebe pessoalmente, palpa o amor de Deus, sua vida cambia, é impactada quando é ungido, diretamente bautizado por Espírito Santo. Desde esse momento, Deus deposita sua imagem em você. A imagem transformada em seu amor, em todos os dons que Deus fala dos frutos do Espírito Santo. Você é tirado de todas as cargas, de todos os pecados, de todos pecados feitos e pecados de forma que estão a viver em você, na carne, listos para exercer o pecado. Deus tira tudo isso, toda a raiz da amargura, toda a raiz de recordos, toda a raiz que fossem e que fazem, que fossem impactos em você e que foram parte das razões de porquê
quem você é. Deus tira isso. Deus põe somente seu amor, um amor sobrenatural. Você começa a ser tirado do orgulho, da vanagloria, da mentira, da maldade. De tudo aqueles aspectos que representam o que você foi. Deus tira completamente. Por isso é impossível que, se você aceita de coração a Deus, você peque. É impossível. E vamos ver agora por que Deus descreve a você sua criação baixo sua imagem e semelhança. Vamos ver por quê. Quando Deus abre espiritualmente a visão, espiritualmente, em seu espírito, coração e alma, de quem Ele é, você recebe e entende quem é Deus. Você entende que não há tal Deus de emoções, que não há tal Deus de preceptos e conceitos humanos, que não há tal Deus de interpretações e de condições perfeitas para o homem, que não há tal Deus que o homem possa imaginar, que possa entender ou que possa compreender. Não há tal Deus. Isso é produto de toda a filtração que ha feito o inimigo no mundo. E é precisamente isso que aparta Deus da humanidade, a religiosidade, a maneira do homem entender que o homem pode dizer-lhe a Deus como agir, que Deus tem que tratar o homem como o homem entende que é Deus. E quando você é revelado porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você compreende que o Deus que você esteve equivocado, confundido, errado durante toda a sua vida não é Deus. Esse não é Deus. Esse é o Deus que você entende. Quando você é revelado na imagem de Deus, você treme, você arrepia, você derrite-se ante a presença de Deus. Porque o solo fato de você receber a imagem de Deus em seu coração cambia tudo. Você derrite-se, você arrodilha-se, você vai de joelhos, e de joelhos literalmente no coração. Você arrepende-se de uma maneira sobrenatural, porque é isso a imagem de Deus. Ele é sobrenatural. Ele não é o Deus que você tinha em mente. E quando você entende a imagem de Deus em essas três facetas, o amor de Deus, porque Deus, quando convence, põe seu amor em um bautizo. Uma vez você aceita Cristo, Deus entrega a Cristo seu coração, porque você aceitou-lo como seu Salvador. É revelado o mistério da salvação, o mistério da redenção e o mistério da salvação em completa verdade espiritual. Seu coração é entregado a Cristo. E Deus aí mostra-lhe o mistério, como já falamos, o mistério da propiciação, da redenção e da salvação. Porque se você não aceita Deus,
não se reconcilia com Deus, vai aceitar o mistério da salvação em Cristo, seu Filho, você não é reconciliado. Porque isso é Deus. Porque não é você que você tem que dizer a Deus por quê. É porque é Deus. É isso precisamente o que é descoberto no Espírito do que é a imagem de Deus. Quando você é revelado quem é Deus, qual é a sua imagem, então você entende, por convencimento de Deus, o mistério da salvação, da propiciação e redenção. Por que foi o mistério da salvação? Porque foi o único Filho de Deus que podia aplacar a ira de Deus na propiciação de sua entrega como sacrifício vivo. Esse é o mistério da salvação. E por que a redenção sigue viva? Porque sigue viva hoje, esperando que você se arrependa de coração e receba a redenção de Cristo na cruz. Agora entende. E quando você é revelado na imagem de Deus, entendendo a Deus em seu amor, Deus bautiza-lhe, unge-lhe e deposita seu amor em você. Aí você entende quem é Deus. Você compreende que ama como nunca em sua vida amou. Que ama como nunca em sua vida amou. Que é um amor sobrenatural. Você começa a viver uma vida sobrenatural. Uma relação sobrenatural. Aí entende que é a semelhança de Deus em sua vida. Aí compreende por que você foi feito baixo a imagem e semelhança de Deus. Agora compreende. E seguindo descrevendo a imagem de Deus em você, você é tirado da carne, não mais. A essência de você vai ser completamente elevada no Espírito. Porque Deus é Espírito, Deus não é carne. E o Espírito, em seu coração, Espírito e alma, vão impactar a carne. Não a carne impactar o coração, vai ser diferente. E quando você é revelado qual é a imagem de Deus, amor, porque entende que tem um amor agora igual por sua irmã, por seu pai, sua mãe, por seu filho, filha, igual que está na rua, igual. Por quê? Porque nada tem que dizer-lhe. Você está a viver o que é amor de Deus em você. Espiritualmente falando. Nadie vai dizer-lhe. Você vai entender como Deus ama-lhe a você. É esse amor, esse mesmo amor que você vai a compartilhar. Você vai ter a vontade louca, doida, de compartilhar o amor de Deus. Vai ser uma vontade doida de compartilhar a verdade de Deus, o amor de Deus. Quando você começa a ver a imagem de Deus, você começa a entender a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, onde Deus deposita em você os frutos de seu Espírito. Amor, mansedumbre, verdade, humildade, domínio próprio, lealdade, honestidade, misericórdia, o bom pensar, o bom agir, o bom entender, o espírito de conciliação, espírito de entendimento, espírito de humildade, espírito de reação no domínio próprio, espírito de compreensão,
espírito de benignidade, donde de aí em adiante você começa a entender que já sua carne não controla. Você não vai entender, mas vai acostumar-se, vai ser costume em você amar a seu inimigo. E como isso? Sim. Amar aquela pessoa com o amor de Cristo que depositou em você de Deus. Essa pessoa que algum dia fez-lhe dano. E vai amá-la. Está a passar a mim. Quando você vê a misericórdia de Deus, também entende que a misericórdia de Deus não está por cima de seu pecado. Quando não há arrependimento. Quando há arrependimento, sim, a misericórdia de Deus cubre o pecado e perdoa. Você é perdoado. Sim, Senhor. E também vê a imagem de Deus na justiça. A justiça de Deus que fiz por você e na salvação que entregou a você através de seu Filho. E a justiça que Deus faz em você se você não se arrepende. É a justiça de Deus que vale a destruir e levá-lo para o inferno. E vamos entender agora a outra parte. Já vimos a imagem de Deus. Que a imagem, quando Deus mora em nós, vive em nós. O que é Deus? Vive em nós, em essência de Deus em nós. Amor e todos os frutos do Espírito Santo que estão a morar em nós. E a semelhança. Qual é a semelhança? A semelhança é ir vivendo, compartilhar os cambios, os frutos de Deus em você. Isso é viver baixo a semelhança de Deus. A semelhança de Deus. É viver em completa santidade. Isso é a semelhança de Deus. Isso é viver baixo a semelhança de Deus. Isso é negar-se a você mesmo. Isso é ir vivendo dia a dia em completa obediência a Deus. Porque quando você fez o pacto com Deus, você entregou sua vida. Já sua vida não é regida mais por o mundo. Você, baixo a semelhança de Deus, vai dar frutos. Porque você vai ser uma pessoa semelhante a Deus. Suas ações, seu falar, vão ser completamente semelhantes a Deus. Quando você vai a recolher, como diz Romanos, os frutos, a colheita dos frutos da santidade, é precisamente os cambios que Deus vai ponendo em você com seu amor. Todos os frutos do Espírito Santo, que todos são postos com o amor de Deus primeiro. E você, baixo inteira revelação de Deus, você é revelado do que Deus. E por isso, você é feito baixo a imagem, a semelhança de Deus. Baixo a imagem do que Deus, da perfeição do que Deus em você. Quando Deus age em você, é porque você foi feito baixo a imagem e perfeição de Deus. A imagem é semelhança de Deus, perdão. Quando você descreve, vai revelação por a revelação do Espírito Santo, em você, o que é Deus, a imagem de Deus. Essa imagem que mora em você. Você entende que sua vida vai ser completa baixo a semelhança de Deus. Porque Deus é paz.
Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é verdade, domínio próprio, mansedumbre, humildade. Deus é tudo o que é oposto ao pecado. Você não vai necessitar fazer o que fazia antes para encher os prazeres da carne, porque você vai viver pela imagem de Deus que foi criada em você. Você vai entender do porquê você foi criado, com a perfeição do que você foi criado. Quando Deus revela em você sua imagem e sua semelhança, você é transformado, é cambiado completamente. Você vai ir sendo preparado nos frutos do Espírito Santo e vai ir coletando as ações baixo a imagem, a semelhança de Deus. Suas ações vão a ser semelhantes ao que é Deus, que está em sua imagem já depositada em você, em seu coração. Agora você entende que você não pode pecar se diz que tem a Deus. Se você verdadeiramente recebeu a Deus em seu coração, você não peca. É impossível. Porque você vai viver uma vida baixo completa semelhança do que Deus. Okay? Quando você tem o Espírito Santo, o mesmo Deus em seu coração, a imagem de Deus reflexa-se em você. A imagem do amor de Deus reflexa-se em você. A imagem da misericórdia de Deus reflexa-se em você. E a semelhança de Deus reflexa-se em você em cada aspecto de seu agir diário. Em como você fala, vai falar baixo a semelhança de Deus. Como você pensa, vai pensar baixo a semelhança de Deus. Como você age, vai agir de acordo baixo a semelhança de Deus. Porque você vai agir, vai a entender, vai a compreender, vai a accionar todos os aspectos em sua vida pela semelhança de Deus. Porque é Deus que vai cambiar a reestruturar, a restaurar o que você era. E vai a preparar Deus o novo filho de acordo à sua imagem e semelhança. Agora você entende que não são meras palavras. A gente diz, não, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não. Deus hoje descobre-te o que significa sua imagem. O que significa viver baixo sua imagem e semelhança. Porque você foi criado baixo a imagem e semelhança de Deus. Isso implica uma responsabilidade muito grande. E Deus garantiza-se em pôr sua vida, sua presença em você. E você, quando entende a imagem de Deus, compreende que Deus não é carnal. Compreende que Deus não é emocional. Compreende que Deus não pode ser visto de nenhuma maneira em sua percepção carnal. Deus revela-se a você espiritualmente. Revela-se a você por a comunhão que Deus estabelece em você, que é diária, constante. E você, em esse crescimento de níveis espirituais, você é elevado e vai viver uma vida mais e mais e mais baixo a semelhança de Deus, em imagem de Deus, espiritualmente. Já você vai ver que vive por fé, você não vive por o que vê. Porque vê é mentira. É mentira do diabo. E por isso você é revelado sobre também a semelhança de Deus. A semelhança de Deus.
você é revelado em cada aspecto dos cambios que você vive. Então você entende que o porquê você foi criado baixo a semelhança de Deus. E na última parte, na imagem, você vê a justiça de Deus. Mas a justiça não é só com a justiça que Deus entregou em suas mãos quando deu a seu filho e você foi perdoado porque você arrependeu-se sobrenaturalmente. Mas também é a justiça de Deus para aqueles que entendem e pretendem seguir adorando um Deus de carne, um Deus feito em seus pensamentos, em seus más costumes, feitas por um. A justiça de Deus vai derramar-se sobre eles também. E como não houve arrependimento de coração, Deus vai destruí-los. Porque entenda isto, meu amigo. Quando você compreende o que você haver sido feito baixo a imagem e a semelhança de Deus, você compreende espiritualmente quem é Deus. Se você passou uma vida completa, em completa rejeição de Deus, se você rejeitou a Deus, aun quando você foi chamado e chamada, você preferiu seguir os prazeres da carne e rejeitar a Deus. Não pida misericórdia, porque não há misericórdia e não vai haver misericórdia. Esse Deus que faz o Deus Nutella que o diabo descreve em aqueles que são religiosos, blá, 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 carnais, não existe. Não há tal coisa que Deus me perdoa e eu sigo pecando, porque Deus é bom. Claro que Deus é bom. Quando você é revelado na imagem que você foi criado em Deus, e você entende a imagem de Deus, e vê a Deus em amor que é depositado em você, na revelação a misericórdia de Deus e a justiça de Deus, você entende que se você não se arrepende de coração, você não vai ser salvado. E repito de novo, meus amigos, para aqueles que foram chamados em algum momento e que rejeitaram a Deus por dinheiro, por coisas banais, hoje tem uma nova oportunidade. Hoje há uma nova oportunidade. Solamente vou lembrar-lhes o que passou em Marrocos antes de ontem. Morreram 6, 7, 8 mil pessoas. E o que passou ontem em Líbano, sobre 10 mil, 20 mil pessoas morreram. Nenhumas tiveram a oportunidade de dizer ai, ai. Todos esses tipos de culturas creiam em todas as coisas menos em Deus. Deus está a falar hoje. Para o que estás a fazer. Vem esta noite de joelhos. Pide a Deus que te convença. Deixa tua vida a Deus, entrega-lhe a Deus o que eres. E pide a Deus que te bautize com o Espírito Santo, aceitando de coração o sacrifício do Filho de Deus, a única maneira de reconciliar-te com Deus, através de seu Filho. E deixa que Deus entregue teu coração a Jesus. E de aí comeces a caminhar em uma vida onde Deus vai fazer presença em teu coração. Agora entendes que ter a Deus na boca e fazer o pecado não é Deus. Não há maneira.
o fogo e a água não se misturam. Deus disse-te hoje, como todos os dias, busca-me mientras eu posso ser achado. Não porque eu me vou. Porque assim como me levei estas pessoas de Marrocos, de Líbia e outros países mais que vão a começar a vir, assim posso levar-te esta noite. E tenha seguridade que se você não tem as contas claras comigo, você vai ao inferno eternamente. E não cometa o erro de pensar que isto é religião. Não cometa esse erro. Não seja nécio em pensar isso. Não deixe que o inimigo atrapalhe. Não deixe. Porque isso é que quer o inimigo. Que você se confunda. A verdade, ela tem só um Deus. Deus, através de seu Espírito Santo, que é o mesmo Deus. Ele é que quer falar com você, nadie mais. Não seu pastor, sua pastora, seu cura, o bispo. Nada disso. É Deus pessoalmente. Entregue-se. Deus o bendiga.